Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. É muito bom ter você aqui para assistir o RIC Rural nesta manhã de domingo. Bom mesmo. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Produtores têm enfrentado desafios para plantar por conta do clima. Cada dia que a gente atrasa o plantio de soja, nós estamos atrasando o plantio de milho safrinha e, consequentemente, podemos ter perca de produtividade no milho. Morada de insetos. Pesquisadores criam um ambiente ideal para a reprodução de insetos em benefícios das plantas. As abelhas dentro desse grupo contribuem cerca de 35% da produção de alimentos. Por causa das chuvas, produtores de hortaliças tiveram prejuízos. Em algumas hortas, mais da metade da produção foi perdida. Não vai ficar sem, porque a gente tem bastante plantado, né? Então você vai ter que pôr de 3 a 4 pés para fazer um. Sistema FAEP-Senar Paraná inclui ESG, práticas ambientais, sociais e de governança, em suas atividades para os produtores do estado. Utilizando melhores práticas de preparo do solo, que a gente pode ganhar entre 15% e 20% na produção final, depois quando a gente fizer a colheita. Queijos produzidos por um casal da zona rural de Londrina estão famosos mundialmente. Ele acabou recebendo uma das melhores medalhas do concurso, ficou entre os 20 melhores, recebendo medalha Super Ouro. Coisas da roça, você de casa participando do RIC Rural. E no Sabor da Terra deste domingo, a receita do espaguete de palmito pupunha com molho caseiro. Está no ar o programa RIC Rural. Vamos começar o programa de hoje mostrando que os meses de setembro e outubro são propícios para o plantio da soja no estado do Paraná. Mas produtores têm enfrentado alguns desafios ligados ao clima. Embora a média de chuvas ainda seja considerada normal em Maringá, muitos dias chovendo seguidamente impõe desafios para conseguir o ritmo certo para se ter a excelência exigida para ter alta produtividade na lavoura. Vamos ver. Céu limpo, plantadeira no campo. Agora que o sol apareceu e não parece ter intenção de ir embora, o plantio segue a todo vapor. O problema de outubro não foi o volume de chuvas, que ficou dentro do esperado, mas que choveram vários dias seguidos em um momento que seria crucial para o plantio. Esse problema não deve se refletir agora com a soja, mas pode influenciar no plantio do milho safrinha. O Kleber tem 195 alqueires recebendo soja, só está terminando o plantio agora, 10 dias depois do previsto. Para a soja, nós estamos dentro da janela ideal para o soja ainda, então temos só chance de alta produtividade no soja. O grande problema é que a gente antecipa um pouco o plantio de soja para poder plantar o milho safrinha numa janela boa. Então, cada dia que a gente atrasa o plantio de soja, nós estamos atrasando o plantio de milho safrinha e, consequentemente, podemos ter perca de produtividade no milho. Já que não dá para prever o futuro, o produtor precisa investir o necessário agora para garantir a produtividade. Um dos cuidados do Kleber é a palhada para proteger o solo e reter umidade. Trabalhar com perfil de solo, trabalhar com palhada, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui na nossa área, que é uma coisa que ajuda muito em ano de seca, ano de excesso de chuva, na parte de fertilidade de solo. A parte de biologia de solo também, trabalhar com produtos biológicos benéficos para o solo, e a palhada, consequentemente, traz esse incremento também. Então, esse conjunto de atitudes, conjunto de técnicas, nos ajuda muito em anos, principalmente de estresse. A expectativa para a safra é chegar aos 22 milhões de toneladas, um aumento de 80% em relação ao ciclo passado. A nossa última safra foi uma das piores da nossa história. Então, nós estamos começando a safra bem. O plantio de soja vem sendo feito com umidade, o soja que está nascendo muito bem, mas nós temos muita coisa, muita água para rolar ainda para falar que nós vamos ter uma grande safra de soja. Estamos torcendo por isso, porque a nossa região já vem sofrendo há uns 2 anos mais ou menos com quebra de safra. O problema climático evidenciou demais nessas duas culturas, nessas duas safras, né? Então, assim, de ter produções aí de média de soja no ano anterior, nós tínhamos produções aqui na região de 30 sacas de soja por alqueire, né? Aqui a gente na região sempre trabalhamos na ideia de ter 150 a 160 sacos por alqueire, né? Agora o otimismo voltou e se o clima colaborar,
O plantio da soja deve ser concluído até semana que vem. A projeção de produtividade, se tudo correr bem até a colheita, é de 135 sacas por alqueire, 55,7 por hectare. A nossa região hoje aqui está tudo correndo dentro do esperado, apesar de nós ter uma preocupação em que plantar um pouco antes, né? Nós estamos aí com mais de 100 milímetros no soja hoje, né? Tivemos essa semana aí de folga de plantio de soja e nós estamos com mais de 100 milímetros, então sim, é um armazenamento aí de água no solo que aguenta aí para nós para os próximos dias aí, né? Só não pode voltar a chover que nem estava na semana passada, né? Aquela chuvarada que não parava nunca mais, é bom que ela não apareça tão cedo agora. Não, agora as previsões tem que sair só previsões de chuva, né? Para o resto da safra. Então assim, agora nós vamos como agrônomo, como produtor, nós vamos procurar a previsão que seja otimista, que não dá. Bom, os preços do café caíram muito esta semana. Vamos às cotações. O café em coco, R$ 15,65 o quilo. O café beneficiado, R$ 990 a saca, média estadual. O arroz, R$ 100 a saca. O feijão carioca, R$ 290 a saca, média estadual. E o feijão preto, R$ 200 a saca, também média estadual. Bom, e atenção, produtor rural, preste atenção nesse recado da Telhaço. Pensou em segurança, solidez e qualidade? Fale com a Telhaço. Acesse www.telhaço.com.br e saiba mais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando a morada de insetos, onde pesquisadores criam o ambiente ideal para a reprodução de insetos em benefícios das plantas. Por conta das chuvas, quem produz hortaliças já tem prejuízo. Ainda hoje, queijos produzidos por um casal da zona rural de Londrina estão famosos mundialmente. Estamos de volta com o programa RIC Rural e olha agora que ação bacana. Pesquisadores criam um ambiente ideal para a reprodução de insetos. Pois é, uma ação importante para a natureza por causa da polinização necessária para as plantas. Acompanhe. Pode até não parecer, mas isso aí são quartos de hotel. Claro que não um hotel comum, mas feito para abelhas. Inclusive, mesmo recém-inaugurado, já tem alguns hóspedes nessas casinhas. São as abelhas sem ferrão da espécie Mirim droriana, que já estão na ativa trabalhando, e Mirim preguiça, que inclusive ainda estão com a porta fechada porque está muito cedo para levantar. São duas espécies nativas mesmo, a gente teve um critério para escolher essas espécies de acordo com a nossa região, né, a aptidão do nosso clima, as nossas plantas mesmo. E elas são duas espécies como a droriana e a Mirim preguiça. Uma delas ela tem um hábito um pouco mais ativo, ela o tempo todo está buscando néctar, buscando pólen, fazendo a polinização, e a outra ela tem um hábito um pouco mais literalmente de preguiça, né? Então ela passa uma cera na entrada da casinha dela e faz todo o trabalho, maior parte noturna, e alguns períodos do dia ela abre para poder fazer a coleta de alimento e água para ela. Esse local fica dentro de uma empresa que fabrica defensivos agrícolas em Sarandi e que é também uma das maiores do mundo no segmento. O objetivo de criar as abelhas aqui é mostrar a importância que elas têm na polinização de flores e na própria agricultura. É através da polinização que acontece a fecundação e, consequentemente, a produção de frutos e sementes. Uma única abelha de algumas espécies
é capaz de polinizar até 200 flores por dia. Os grupos de polinizadores são pássaros, são morcegos, são mariposas, são borboletas, são marimbondos e as abelhas. As abelhas dentro desse grupo são os que contribuem cerca de 35% da produção de alimentos. E isso representa em valores coisa de 5 a 8% da produção mundial. Mas esse espaço não foi feito somente para hóspedes do hotel, não. Na verdade, aqui na frente foram plantadas 12 espécies de flores neste jardim, justamente para que polinizadores da região também possam vir e aproveitar. E eles vieram mesmo, viu? Principalmente abelhas da espécie Europa. Várias delas já fazem um importante trabalho por aqui. Nós temos catalogado no Brasil aproximadamente cerca de 30 mil abelhas nativas. Então a ideia é que esse jardim funcional tenha realmente a visita dessas outras espécies, né? Nós temos aqui abelhas com hábitos de colônia e também temos aí espalhados abelhas com hábitos solitários. Por isso a ideia de termos os bambus, temos os eucaliptos furados, para que essas abelhas solitárias tenham a visitação no nosso jardim e também contribua com a polinização das plantas, que são o nosso objetivo. O objetivo é que logo todos os quartos do hotel estejam ocupados, seja por abelhas que fazem parte de colônias ou até mesmo as solitárias. Neste local, que ajuda na preservação das espécies e proporciona abrigo e nutrição, as abelhas, responsáveis por 35% do volume de produção mundial dos alimentos, são muito bem-vindas. A ideia é que realmente os quartos sejam todos ocupados aqui o mais breve possível e a gente consiga fazer o compartilhamento da apicultura com a agricultura brasileira. E com o excesso de chuva registrado nas últimas semanas, muitos produtores de hortaliças tiveram prejuízos. Pois é, em algumas hortas, mais da metade da produção foi perdida. A alface foi a mais prejudicada. Por aqui era para estar cheio de hortaliças. Além das perdas, a qualidade também foi afetada. A Dona Olésia mostra o tamanho que o pé de alface deve ficar, sendo que em um dia normal era para estar 3 vezes maior. Não vai ficar sem, porque a gente tem bastante plantado, né? Então você vai ter que pôr de 3 a 4 pés para fazer um. Quem tem no tempo, assim como a gente, que não tem estufa, isso daí com certeza, isso daí não tem. Mas ninguém aguenta uma chuva dessa. Nessa horta orgânica, o excesso de chuva já causou prejuízo. Pelo menos 60% da produção foi perdida. Abobrinha e pepino nem conseguiram crescer. E olha que já eram para estar sendo colhidas. Almeirão, rúcula, acelga, todas praticamente perdidas. O prejuízo já chega a R$30 mil. Vai ver que ela não está de ótima qualidade, né? É complicado, né? Porque daí você é acostumado a pegar aquilo que é um produto bom, né? E está na situação que está agora. Mas vamos dizer assim, vamos agradecer a Deus que ainda sobrou, né? O sol voltou a aparecer aqui na região de Cascavel, mas o reflexo do excesso de chuva a gente consegue ver aqui no solo. Ainda está bem úmido. Para vocês terem uma ideia, em um dia, no período de 7 horas, choveu 150 milímetros. São pelo menos 2 semanas de chuva sem parar. O local que era preparado para receber o plantio precisará ser refeito. Isso porque a água levou o adubo e até o que estava plantado. As folhas estão apodrecendo. Mas como diz a Dona Olésia, só corre o risco de perder quem planta. Então ela já está pronta para recomeçar. Eu dou um jeitinho para tudo, né? Como diz tem umas clientes que falam assim, a mão da Dona Olésia é abençoada. E vamos aos preços agrícolas. O milho, R$ 78,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 171,00 a saca. O trigo, R$ 113,00 a saca em várias praças do estado. E a raiz de mandioca, R$ 1.140,00 a tonelada, média estadual. Bom, você que valoriza produtos orgânicos tem que conhecer a Chácara Silva em Curitiba. Legumes e verduras cultivadas de forma orgânicas e hidropônicas, que além de fresquinhas, são produzidas com muito cuidado pela equipe do Sr. Aguilar Silva. E o Sr. Aguilar Silva tem um recado bem bacana para você aí de casa. Bem-vindos aqui no paraíso das verduras, das hortaliças, alface, rúcula, brócolis, enfim,
uma infinidade de verduras que você pode tirar aqui à vontade e pode colher. Estamos há 45 anos trabalhando nessa luta aqui para produzir algo saudável para a sua saúde. Olha, a experiência que a pessoa vem aqui, ele escolhe, ele tira a própria verdura, ele diz o que ele quer e ele vê que ela é tirada na hora fresquinha, não está em freezer, em geladeira. A Chácara Silva entrega sua compra num raio de até 15 quilômetros e se você for lá também pode adquirir mudas para sua hortinha. Ligue e tenha mais informações no 41 3239 0093 ou pelo WhatsApp 41 99560 2763. A Chácara Silva pertence ao grupo Aguilar Silva e está localizado no Atuba, na estrada da Graciosa, perto do Alphaville. Faça uma visita à Chácara Silva e saia de lá com muitos alimentos saudáveis para você e sua família. E chegou a hora do Coisas da Roça. E vamos começar o quadro Coisas da Roça desta semana com a imagem enviada pela nossa telespectadora Lourdes da Silva de Arapongas. Ela disse que colheu as melancias na chácara da família. Já a Verônica Bilinoski de Campo Largo nos enviou as fotos do jardim da casa dela. E quem está participando novamente do quadro é a Andréia Zimmermann de Toledo. Ela registrou a pequena Isabela, de 5 anos, alimentando os cabritos que perderam a mãe. A Elisete de Curitiba diz que faz questão de compartilhar com a gente como as orquídeas que ela cultiva em casa estão lindas. O Renato Claudino, de Assis Chateaubriand, disse que ele e toda a família acompanham o programa todos os domingos e registraram essa imagem do fim da colheita de trigo exclusivamente para enviar para o quadro Coisas da Roça. Já a Carmen Lúcia de Curitiba também disse que é apaixonada pelo RIC Rural e registrou essa imagem no sítio do tio dela, em Ventania, aqui no Paraná mesmo. Obrigado, Carmen. O José Josmar nos enviou as imagens da fazenda Canguiri, onde ele trabalha. Já a Marcela Milek, da cidade de Castro, enviou pra gente fotos da laranjeira e do pé de gila da casa dos avós Georgina e Mário. O Paraílio Pereira de Arapongas enviou foto da horta que ele cultiva em casa. A Selma Caetano de Foz do Iguaçu enviou pra gente a imagem do biscoito de polvilho feito por ela e para acompanhar com aquele cafezinho. A Ivone de Maringá nos disse que é produtora de suculentas e orquídeas e compartilhou essas belas imagens com a gente. E vamos encerrar o quadro de hoje com as imagens que a Marciele de Cascavel compartilhou com a gente do dia a dia da propriedade da família. Ela nos contou que esse doce foi feito pela mãe dela e na outra imagem o seu filho curtindo bons momentos ao lado do avô. Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande a sua foto ou vídeo para nosso WhatsApp, que é 44 998558787. E lembre de fazer o registro com o celular deitado na horizontal, tá bom? Estamos te esperando. Bom, e agora um recado da Ford Barigui. Começou a Ranger Week da Ford Barigui. Bônus de até 50 mil e taxa zero em até 18 vezes. Aproveite a Ford Ranger XLS automática, motor 2.2 a diesel, com assistente de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade e tração, câmera de ré, multimídia e muito mais. Por R$ 227.990, condição especial para a troca do seu seminovo. Garanta a sua Ranger XLS à pronta entrega na Ford Barigui. Desbrave o seu mundo a bordo da nova Ford Maverick. Agende um test drive. Visite a Ford Barigui em Curitiba, Londrina e Maringá. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando os queijos produzidos por um casal da zona rural de Londrina, que estão famosos mundialmente. E o sistema FAEP Senar Paraná inclui ESG, as práticas ambientais, sociais e de governança em suas atividades para os produtores rurais do estado do Paraná. Ainda hoje, no Sabor da Terra, a receita do espaguete de palmito pupunha com molho caseiro.
Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Veja agora que bacana. Queijos produzidos por um casal da zona rural de Londrina estão famosos mundialmente. Pois é, isso porque os produtos que são feitos na propriedade deles abocanharam 5 medalhas em um concurso internacional realizado em São Paulo. Veja na reportagem de Alexandre Oshima e Daniela Calçavara. Para quem entende de queijos, essa câmara de maturação é como um baú de tesouros. Aqui tem sabores marcantes e qualidade reconhecida em concursos nacionais e internacionais. A propriedade fica em Londrina e há quase 30 anos é referência na produção do leite tipo A. O excedente sempre foi usado na produção de queijos e doces, mas faz apenas 5 anos que a fabricação de laticínios virou parte do negócio da família. E já na primeira receita de parmesão veio uma medalha super ouro. O queijo batizado de Precioso ficou entre os 20 melhores num concurso com quase 1.000 inscritos. Nós acabamos fazendo a inscrição desse queijo, não por uma questão de medalha, mas por uma questão de pegar a ficha técnica que eles iam fornecer, que era um queijo que nunca tínhamos feito, abrimos ele fazia 30 dias, colocar num concurso mundial, pleitear uma medalha não era o nosso interesse. Mas mandamos ele, fomos para o concurso e, para surpresa fantástica, ele acabou recebendo uma das melhores medalhas do concurso, ficou entre os 20 melhores, recebendo medalha super ouro. É uma felicidade muito grande, porque é um filho, né? É um filho que nasceu. Então, cada queijo é um filho diferente e com um amor grande também. Cada detalhe faz a diferença no resultado final. A matéria-prima de primeira qualidade, a escolha do fermento para dar o sabor e o conhecimento para poder criar novas receitas. A gente tem uma parceria com a UTFPR, com a professora Marli, e ela veio nos ensinar. Para cada tipo de queijo é um corte diferente, é uma técnica diferente. E a mistura, né, dos fermentos para ver que tipo de queijo a gente quer trazer, né, e produzir. Um pouco para agradar também os nossos clientes, o paladar do paranaense. São 3 tipos de parmesão, todos com maturação de pelo menos 1 ano para acentuar o sabor. Aqui também são produzidos o queijo frescal, o Minas padrão e artesanal e o queijo meia cura. Em 5 anos de produção foram 3 participações em concursos e eles nunca voltaram para casa de mãos abanando. Para esse concurso mais recente, o produtor aqui de Londrina inscreveu 7 produtos e voltou com 5 medalhas. Os doces de leite, o tradicional e esse aqui com café, foram inscritos pela primeira vez e já levaram a prata. 3 queijos também foram premiados com medalhas de prata e de bronze. Entre eles, esse aqui, olha só, o Pé Vermelho, que é o caçulinha da propriedade e que nasceu meio que por acaso. A gente com vários queijos já em produção, sem tempo para desenvolver uma receita nova. O Pé Vermelho veio de um incidente que nós tivemos, que faltou energia quando estávamos fazendo um determinado queijo. E aí precisava aquecer novamente a massa, e como não tinha energia, a minha esposa me ligou e falou o que tinha acontecido. Eu falei, bom, não tem problema, vamos informar ele assim mesmo, deixa ele coagular e corta ele e informa ele assim mesmo e vamos ver qual vai ser o desenvolver do produto. E aí, assim foi feito, nós vimos qual era o processo dele, era um queijo de massa crua, tá? De leite não pasteurizado, leite cru também, e esperamos ele com 45 dias, começamos a fazer um teste de sabor, abrimos a primeira peça, ele estava gostoso, mas vimos que ele poderia melhorar a questão do paladar e também da maciez. Aí com 55 dias abrimos mais uma peça e vimos que ele estava bem melhor. Então aí resolvemos batizar mais um queijo e, em homenagem à nossa região norte aqui, nós pusemos nele o nome de Pé Vermelho. A produção é totalmente artesanal e, com a demanda crescendo, o casal já se planeja para aumentar também a fabricação dos 8 tipos de queijo.
Por enquanto, as vendas são feitas na propriedade e em outros 3 pontos da cidade. A clientela aqui de Londrina, então mais ou menos a gente já tem uma base do que eles gostam. Então aí você vai desenvolvendo os queijos para agradar também, né? Mas manter essa linha do familiar, do artesanal, que é o que encanta e dá sabor na receita. E depois de ouvir tantas histórias e acompanhar parte do trabalho, não dava para ir embora sem experimentar os queijos, né? A gente montou aqui uma degustação e aí saímos do frescal, que é mais suave, né? Aquele queijo fresquinho mesmo. Aí viemos para um mais cremoso, esse aqui já é um meia cura, né? E agora vamos para o precioso, que é o super premiado, que ficou 1 ano, gente, maturando, né? Para chegar nesse resultado aqui. Mereceu o prêmio, merece todos os prêmios. Tchim, tchim. E vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 6,50 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 260 a arroba em várias praças do estado. E o boi gordo, R$ 280 a arroba, média estadual. Ainda há pouco conhecido o conceito de ESG, sigla em inglês, que corresponde a práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, será cada vez mais cobrado em empresas, principalmente de quem produz alimentos. Bom, pensando nisso, o sistema FAEP-Senar Paraná, de forma pioneira, incorpora o ESG na rotina de suas atividades e cria uma diretoria específica para promover a incorporação de processos sustentáveis na agropecuária estadual e agregar valor à produção. A Fabiana Romanelli é quem está à frente dessa diretoria e o Sérgio Mendes conversou com ela esta semana. Acompanhe. Que benefícios você elencaria que o produtor teria adotando essas boas práticas de produzir alimentos através do ESG? A produção de alimentos é um ótimo exemplo. Então, com pequenas mudanças no solo, e a gente já tem estudos feitos, inclusive pela Embrapa, né? Se a gente, às vezes a gente pensa assim, eu vou ter que fazer uma mudança nas práticas que eu tenho, por exemplo, nas questões ambientais. Às vezes a gente já pensa assim, vem alguma coisa que é muito complicada. E às vezes é uma pequena mudança que a gente faz no plantio, que é uma pequena mudança que a gente faz na hora de fazer todo o pré-preparo do solo para poder receber a semente. E já tem estudos da Embrapa, em parceria com algumas universidades aqui no estado do Paraná, que demonstram que a gente pode, utilizando melhores práticas de preparo do solo, que a gente pode ganhar entre 15% e 20% na produção final, depois quando a gente fizer a colheita. São pequenas coisas que a gente muda. Além de ter um aumento significativo na produção, tem uma outra questão, Sérgio, que chama bem atenção. O solo com preparo adequado, ele pode absorver mais carbono do que aquele que é trabalhado da forma tradicional ou regular. E o que impacta, né, ele absorver mais carbono? Significa que eu saio de uma economia, de uma produção que gera carbono para ser carbono neutro e às vezes até ser carbono negativo, ou seja, eu posso vender os meus créditos de carbono no mercado, porque a produção da maneira como eu faço, eu consigo absorver o carbono de outras produções ou de outras atividades que são potenciais poluidoras. Então, a gente ganha em várias frentes ao implementar algumas boas práticas na produção, considerando as práticas de ESG. E como é que levar isso para o produtor? Como é que o produtor vai receber essas informações? Qual é o papel da sua diretoria? O papel da minha diretoria é estruturar todas as ações que a gente pode implementar, pautado naquilo que a gente já faz. Então, por exemplo, a questão dos recursos hídricos. A gente passou um período bem crítico aí nos anos de 2020 e 2021, né, com a seca, com a crise hídrica, racionamento, e o produtor é diretamente impactado, seja para produzir ou seja para dessedentar os animais. Então,
Então, a gente precisa olhar agora, por exemplo, para os recursos hídricos. Essa é uma outra forma, que é uma outra prática prevista no ESG. Então, a função da minha diretoria seja na situação do solo, seja na situação da água, seja na situação da gente olhar para as questões de reserva legal, para a questão do preparo para ter o acesso ao CAR, nós vamos até o produtor, por meio da maneira como o sistema FAEP-Senar já trabalha, que é por meio dos seus consultores, os instrutores, a gente vai formar, nós vamos percorrer esse Paraná, então o sistema tem essa preocupação, afinal, nós também temos que colocar em prática o G, que é a nossa parte da governança, de olhar o que cada produtor necessita na sua localidade, para que possamos dar o atendimento bem direcionado, porque a prática de ESG, ela não é uma prática coletiva, ela é uma prática individualizada, dependendo do estágio que está aquele produtor rural. Olha, a Fabiana Romanelli me disse também que o produtor interessado em conhecer mais sobre ESG ou a sua diretoria e onde e como ela vai atuar, é só procurar o Sindicato Rural da sua cidade. Bom, gente, agora veja só esse recado da Cevale. Sabe aquele produto que vem com o selo de garantia do campo? É Cevale, gente. São mais de 24 mil associados e 12 mil funcionários envolvidos na produção de cortes in natura de frango e peixe. A Cevale possui uma linha de produtos com a qualidade que vai desde o corte, o sabor, e você pode escolher o produto com a forma de preparo que mais se encaixa em cada momento do seu dia. Assado, cozido, grelhado ou frito sempre tem a opção ideal para aquela refeição saborosa. Comprove rendimento, qualidade e sabor se coloca na mesa com Cevale. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com a receita do espaguete de palmito pupunha com molho caseiro. Lápis e papel na mão para anotar a receita. O RIC Rural está de volta e agora, antes da receita do sabor da terra, vamos a um recadinho do Sicredi. Gente, para quem está participando da promoção Poupança Premiada Sicredi, é amanhã o grande sorteio na sede Sicredi. A gente passou os últimos 3 finais de semana lembrando do sorteio especial da Poupança Premiada Sicredi. Pois é, tá chegando o dia de descobrir o poupador ou poupadora sortuda que vai levar para casa o prêmio de R$500 mil. Você não participou? Fique tranquilo. A promoção vai até dezembro com sorteios toda semana de R$5 mil e um grande prêmio final de R$1 milhão no final da promoção. Então é só começar a economizar e aumentar as suas economias e concorrer a muitos prêmios. E para participar é fácil, hein? É só ter uma conta poupança no Sicredi e começar a poupar. A cada R$100 você ganha um número da sorte. Dobre suas chances. Com a poupança programada, a cada R$100 você ganha 2 números da sorte. Liga para o seu gerente Sicredi e saiba mais. E chegou a hora do sabor da terra. Bom, gente, a nossa receita de hoje, eu que vou preparar para vocês. Eu estou aqui na minha casa e vou preparar o espaguete de pupunha. Confesso para vocês que eu já comprei e fiz errado, mas esse espaguete aqui tem até a receita na etiqueta. É fácil de fazer, vou fazer com um molho que eu gosto, que nós estamos acostumados, que também vai o tomatinho cereja, molho de tomate, cebola, azeitona e um toque todo especial, gente, que é do manjericão, que eu também gosto. Eu vou mostrar passo a passo, vocês vão ver que é fácil fazer e fica uma delícia, tá? Bom, primeira coisa, vamos lá pro fogão cozinhar o nosso espaguete de pupunha. Lembrando, gente, que esse palmito aqui é orgânico. É um produto diferenciado, né? Nós vamos colocar na nossa água que já está fervendo. Ele vai ficar fervendo por 10 minutos. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Numa panela, gente, ó, uma frigideira mais funda que eu tenho, eu vou colocar um fio de óleo, 2 dentes de alho grandinho para fritar. Fritou o alho, vou colocar a cebola cortada grossa. A
A cebola murchou, eu vou colocar o tomatinho cereja. Foi uma cebola picada e 300 gramas de tomatinho cereja, também picado. Vou colocar uma pitada de açúcar para não ficar azedinho, para tirar a acidez do meu tomate. Vou colocar 50 gramas de azeitona picada, tudo picado grosso, para que ele apareça bastante no molho. Vou colocar uma pitada de sal. Juntar o molho, é um sachê de molho de tomate, aí você põe da sua preferência. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, não muito, né? Um pouco, porque a gente aqui em casa gosta. E juntar um pouquinho de água. De água para poder ferver e apurar um pouco esse molho. Vou tirar as folhinhas do galinho, né, do nosso manjericão, ó, que na hora que o molho estiver mais apurado a gente vai colocar. Vou juntar o manjericão. Ele vai dar um cheiro e um sabor todo especial no nosso molho, ó. Bom, o nosso molho, ó, ele já está encorpado, ó, já ficou mais grosso, está no ponto. Nós vamos desligar. Vamos escorrer o nosso espaguete de pupunha. Aqui tem 400 gramas, viu, gente, de pupunha. Gente, ó, vou experimentar. Delicioso. Gente, ó, super saboroso. Dá pra sentir todos os ingredientes, porque eles foram cortados, né, de forma rústica, grosso. Muito bom. Recomendo. Olha, as receitas e as reportagens mostradas no programa desse domingo você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/RicRural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha o Ric Rural no YouTube pode nos seguir também no Instagram. Lá, além de saber mais sobre a gente, vamos postar a sua foto ou vídeo do Coisas da Roça. O nosso Instagram é Sérgio e Rose. Ah, e tem também o Instagram do Ric Rural, viu? Onde você acompanha notícias do agro e mais sobre o programa e sobre eu e Rose também. Segue a gente lá no @RicRural. Bom, e antes da gente terminar o programa, veja essa sugestão de turismo rural. A pousada Fazenda Ribeirão das Flores, que pertence ao grupo Aguilar Silva, é voltada para as famílias que buscam descanso e diversão junto à natureza. Um verdadeiro turismo rural sem ter que viajar para longe. Somente 84 quilômetros de Curitiba, rio, vales, cachoeiras e um belo castelo na montanha estão à sua espera com uma vista panorâmica que ficará na sua memória. Piscina aquecida, toboágua, salão de jogos, parque infantil, bondinho aéreo, tirolesa, cavalgada, lagos para pesca e uma deliciosa comida caseira, além de um aperitivo de costela de fogo de chão. E para o seu merecido descanso, chalés com lareira. Hoje a pousada já está com 21 anos e continuamos aí em novidade, fazendo obras, dependendo com os clientes, e isso é muito importante, porque a nossa finalidade é agradar o cliente, ele vir aqui se sentir bem.
E nós acreditamos que se você vir aqui, você vai levar 10 anos para esquecer do que você vai ver. E uma novidade vem aí, gente. Está próximo o dia da inauguração das 2 suítes na Torre do Castelo na Montanha, para você ficar bem mais perto da natureza. Olha, só para lembrar, a pousada Ribeirão das Flores já tem pacotes especiais para o Natal e Ano Novo e férias de janeiro. Ligue e garanta os preços especiais para essas datas, ok? Venha para o verdadeiro Hotel Fazenda. O seu cachorro de pequeno porte será bem-vindo também na pousada. É só ver o regulamento no site. Entre em contato com a gente e conheça mais sobre o nosso Hotel Fazenda. 41 3357 7474 ou 99152 7194. Bom, o programa hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana de trabalho aí no campo e até o próximo programa domingo que vem. Uma boa semana, gente, e até domingo que vem, às 9 da manhã. Não perde o programa, não. Lembrando que hoje é dia de eleição, hein? Vamos votar, gente. Tchau, gente. Boa semana.